Pra esse mundo de meu pai, me acabaram com festa e alegria e sonharam pra mim, pra minha vida, uma estrada de amores e poesias. Eu cheguei, eu cresci e vim embora, já sabendo que o dia em que eu nasci foi um dia de muita cantoria e por isso, compadre, eu tô aqui. Eita mundo bom, eita mundo bom. Fala galera, como vai? Tudo bem? E aí? Eleição aproximando e nós estamos aqui, né? Baixada Fluminense, estação dormitório. Você sabia que somos mais de 7 milhões de habitantes em 13 municípios? Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Temos um PIB super interessante, né, que é o Produto Interno Bruto da nossa cidade. Para esses 7 milhões de habitantes daqui da região metropolitana da Baixada Fluminense, nós só temos 2 hospitais públicos de alta complexidade, um municipal, que é o famoso Hospital da Posse, e um outro estadual, lá em Saracuruna, que é o Adão Pereira Nunes. Ambos colapsados. Pergunto para você, são 30 anos. Nesses 30 anos, houve algum hospital construído no seu município? Houve uma universidade construída no seu município? Houve clínicas da família construídas no seu município? Escolas de ensino básico no seu município? Sabe quanto é o orçamento do seu município? Chegou a hora de você escolher os seus representantes para as câmaras municipais e para administrador do município. Ou seja, o prefeito é o cidadão que vai administrar o orçamento do município. Como é composto esse orçamento? Você sabe? Você tem ideia? Né? A soma dos impostos que nós pagamos, né? Que esses quase 8 milhões de pessoas pagam, de que forma retorna em investimento para essas pessoas? Você tem ideia? Você já parou para pensar nisso? De que forma você escolhe o representante da sua cidade? De que forma você vota no seu vereador? Você acha que vale a pena ganhar R$50 pelo seu voto e ter a cidade abandonada na forma que você tem? Mas aí você fala assim, não, mas eu não voto. Eu pago a multa para não votar. Qual a diferença disso na sua vida, de você não votar? Se você não votar, você é um cidadão excluído da escolha, ou seja, você não tem opção, o que te colocarem para você tá bom, e é dessa forma que a lei vê, porque são eleitos a maioria de votos no partido, tá? Que faz os representantes da cidade. Então, se você não gosta do partido X, mas gosta do vereador Y, que está no partido X, e esse partido X que você não gosta tem um número de votos, é esse partido que vai fazer um número X de vereadores. Então, eu vejo muito que as pessoas votam na pessoa, esquecendo o partido. Mas quem elege é o partido.
porque se elege pelo coeficiente eleitoral. É a soma de todos os votos dados naquele partido que elege o maior votante daquele partido. Complicado, né? Uma conta matemática. Por isso que a educação é fundamental. Então, por exemplo, na minha cidade com 450 mil moradores, ela tem um coeficiente eleitoral de em torno de 14 mil eleitores para eleger um vereador. Então são necessários 14 mil votos para eleger um vereador. Aí você pergunta assim, bom, são necessários 14 mil votos, beleza. Mas eu vejo que os vereadores são eleitos com 3 mil, com 2 mil, com 1.500. Como é feito isso? Então, de que forma que isso acontece? Né? Como eu disse para você, os vereadores são compostos em partido. Cada partido vai colocar na eleição em torno de 40 vereadores por partido, 40 candidatos aproximadamente. Então a soma desses 40 candidatos, a cada 14 mil votos elege um. Então são 40 candidatos. Né? Se a gente tiver ali 200 candidatos, 300 candidatos, 300 votos em cada candidato, 3 vezes 4, 12, deu 12 mil, ninguém se elege. 500 votos, 5 vezes 4, 20, elegeu um. Então, o mais votado teve 625 votos. Beleza, o cara está eleito com 625 votos. Por quê? É a soma de todos os candidatos do partido. Então, o que acontece lá na frente? Né? O candidato é eleito pelo partido e não por ele. Já uma eleição majoritária, que é a do administrador, é o maior número de votos válidos. Né? Então, para se eleger um prefeito, é o maior número de votos válidos, ou seja, aquele que tiver o maior número de votos vai estar eleito. Então, é o que faz acima de 50% dos votos. Show? Bacana? Maravilha? Deu para compreender mais ou menos do que vai acontecer agora, em 15 de novembro? Pô, tomara que tu vote legal, porque se eu te der uns números aqui, o negócio é doído mesmo, né? A gente tem aqui, por exemplo, segundo fontes do IBGE, passando aqui a população, que eu já disse para vocês e tal, né? Renda per capita, o IDH, um dos piores IDH da nossa região é Belfor Roxo, seguido de Japeri, Mesquita. Então são os piores IDHs, segundo nos falam aqui. Então o que acontece com isso? São, né, os piores municípios, são os piores índices de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro. E aí você precisa se cuidar, porque a coisa é meio complicado, né? Mas o PIB de Belfor Roxo, por exemplo, é um dos melhores hoje. 5 milhões e 300 mil reais, que era em 2012, hoje está em 10 milhões 326.949. Isso é o quê? É o crescimento na taxa do produto interno bruto. Tudo que esse município arrecada das empresas que trabalham aqui, isso anualmente, né? A receita bruta de Belfor Roxo, ela gira em torno de 600 milhões anual, tá? Nova Iguaçu é 1 bilhão e 100 mil reais, Itaguaí 569, uma cidade que está próxima a nível de IDH de Belfor Roxo, que é Japeri, são 179 milhões de reais que eles têm como orçamento. O PIB é o que você arrecada, né, Produto Interno Bruto, ou seja, é a receita através dos impostos que o município arrecada. Tá? O orçamento total é aquilo que ele arrecada do PIB, mais os repasses que os governos estaduais e federais passam para o município. Aí tem o IDEB, tem o Fundeb, tem um fundo disso, tem o SUS. Todos esses recursos chegam no município em grana, e é muito dinheiro. O que sobe, por exemplo, de Belfor Roxo, que arrecada 5 milhões de PIB, né,
no orçamento total, ele chega a 576 milhões de reais. Então você vê que é o seguinte, hoje é muito interessante você deixar de ser um distrito para se tornar município, tá? E qual a extensão territorial, por exemplo, né? As coisas são meio interessantes, né? Então os royalties, vamos falar de royalties do petróleo. Tu sabia que todas as cidades da Baixada Fluminense recebem royalties de petróleo? Dentre esses recursos, por exemplo, Belfor Roxo recebe 11 milhões de royalties de petróleo, ou seja, Belfor Roxo de imposto ele arrecada 5 milhões. Né? Só de royalties de petróleo é o dobro do que ele arrecada. Né? A cidade de Japeri, por exemplo, ela arrecada 17 milhões de royalties de petróleo. Então, dos 170 e tantos milhões que entra em Belfor Roxo, 17 vem do royalties de petróleo. Tá? A cidade de Mesquita recebe o mesmo valor que Belfor Roxo, 11 milhões. Nilópolis o mesmo valor, 11 milhões. Nova Iguaçu, 11 milhões. Paracambi ele recebe mais, aí eu não entendo por quê, 13 milhões. Queimados, 11 milhões. Seropédica, 10 milhões, a cidade que menos recebe. Né? Duque de Caxias, 66 milhões de royalties. Guapimirim 57, Magé 60 e São João de Meriti, a menor cidade da Baixada Fluminense, com 35 quilômetros quadrados, apenas 11 milhões. Mas vamos lá. Investimento per capita e grau de investimento do município da Baixada Fluminense, ou seja, investimento por pessoa. Tá? Dos 550 milhões que Belfor Roxo junta para si, ele arrecada em cada cidadão, ele investe em cada cidadão R$33. Tá? Ou seja, Belfor Roxo ele só dá para cada pessoa R$33. Itaguaí investe 446. Japeri quase 10 vezes mais que Belfor Roxo, 213. Mesquita, 43. Nilópolis, 119. Nova Iguaçu, 141. Paracambi é uma cidade, talvez, na minha opinião, a melhor cidade para se viver dentro da região da Baixada Fluminense. Investe em cada cidadão R$200. É uma cidade pequena, é uma cidade que tem, que você percebe que as pessoas tem um amor muito grande pela cidade, é uma cidade limpa, uma cidade com pessoas super voltadas para a cidade, que gostam do lugar onde vive, que o amor com que eles tratam a cidade faz com que essa cidade cresça muito, muito e muito, e tem uma renda por pessoa de investimento da cidade de Paracambi de R$196. Né? A cidade de Belfor Roxo, que é a menor cidade, ela investe R$54. A que menos investe é Belfor Roxo. Então, se você está satisfeito com pessoal aí, tá? O nível de emprego é um dos mais baixos, 11% na cidade de Belfor Roxo. O que tem o maior nível de emprego Nova Iguaçu, 40%, né? Então é a cidade que mais emprega, juntamente com o Duque de Caxias. É lamentável. Então, por todos esses números e outros mais que eu poderia aqui ficar enumerando, tá? Esses números são segundo o IBGE, tá? É um painel que o IBGE disponibiliza aqui na internet. Você vê que eu estou lendo isso daqui, estou dando uma olhada, e tudo isso que eu estou te dizendo é para te dizer o seguinte: o cara arrecada 500 milhões por ano e investe no cidadão por ano R$33. Vai dar errado. Sabe o que vai acontecer com esse cidadão lá na frente? Se o investimento é pouco, o desenvolvimento desse cidadão é baixo. Lá na frente, quando esse cidadão tiver para entrar no mercado de trabalho, as oportunidades de trabalho para esse cidadão serão as mínimas possíveis. De que forma você muda isso?
A forma de você mudar isso é mudando os representantes da sua cidade, acreditando em que representantes melhores, tentando que seus representantes melhores. Um abraço a todos, uma boa noite e que Deus cuide de cada um de nós. Tudo de bom.